A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, que a graça e a benevolência do nosso Criador e do nosso Salvador, Yahshua Mashiach, que é o nosso irmão Salvador e Libertador, e Yahweh dos Exércitos, que é o nosso Criador, nosso Pai, o Altíssimo, soberano das nossas vidas, que criou tudo pela palavra. Ele diz, haja luz e assim sucedeu, né? Então, pela palavra, ele declarou e assim aconteceu. Então hoje pela palavra eu declaro que haja a presença do nosso Criador, o ruach dele esteja estendido sobre as nossas vidas, que ele venha selar-nos com o teu santo ruach. Pai, apresento essa noite a Ti, apresento mais esse vídeo a Ti, que venha ser guiado por Ti, ministre nos nossos corações através de Yahshua Mashiach. Venha nos revelar o oculto e o escondido. Repreenda o espírito da distração, o espírito da confusão, tudo aquilo que vem para travar, amarrar, tudo aquilo que vem para trazer estagnação, tudo aquilo que vem para trazer paralisação, corte, morte, destruição. Repreenda pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Nós repreendemos, nós anulamos todo, nós quebramos, nós cortamos todo o laço do passarinheiro contra as nossas vidas. Tudo que está sendo projetado no oculto, no escondido, para trazer prejuízo, para trazer falência, para trazer ruína, para trazer desordem, para trazer morte, para trazer tudo aquilo, Pai, que vem abortar os nossos sonhos, os nossos objetivos, tudo aquilo que vem cortar das nossas vidas, que vem trazer mal para as nossas vidas, nós repreendemos, anulando. Recue agora o espírito da ambição, recue agora o espírito da inveja, recue agora o espírito da maldade, recue agora, pelo poder e autoridade, no nome de Yahshua Mashiach, nós anulamos, nós eliminamos toda obra ao contrário, tudo aquilo que veio para trazer corte, morte, paralisação, destruição, tudo aquilo que veio para trazer confusão, tudo aquilo que veio para trazer falta de harmonia, tudo aquilo que foi projetado para trazer preocupação, nós repreendemos, nós anulamos e cancelamos. Nós pedimos agora em nome de Yahshua Mashiach, Pai, sela-nos com teu santo ruach, sela-nos com tua santa maravilhosa presença, blinda essa mente, blinda nossa mente, blinda as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, tudo que é nosso, que seja blindado e guardado por ti. Mas esse vídeo, Pai, nós iremos criar com a Tua presença, com a Tua permissão, e que chegue às pessoas determinadas por Ti, exatamente aquelas que são escolhidas para Ti, por Ti. Assim seja, meus queridos, assim seja. Então, querido, para hoje nós iremos meditar no livro de Josué, capítulo 1, e depois nós iremos no Salmo 121. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, dê-nos entendimento da sua santa e maravilhosa palavra, para que nós possamos compreender e entender tudo que tu queres nos falar nesta noite, para que seu nome seja exaltado, para que seu nome seja glorificado entre as nações, através de Yahshua Mashiach, ministre nos nossos corações. Dê entendimento dessa pessoa que está diante deste monitor. Abra a visão espiritual dela, Pai, o entendimento espiritual, para que ela possa compreender o que tu queres falar no oculto e no escondido. Assim seja, meus queridos, assim seja. Bora lá meditar, vamos lá. Livro de Josué, capítulo 1. O Criador Yahweh, ele anima Josué. Bora lá meditar? Depois que Moisés, servo do Altíssimo, morreu, o Altíssimo Yahweh falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a você, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob o juramento, prometi dar aos os pais dele. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito.
Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Altíssimo Iau, seu Iau, estará com você por onde quer que você andar. Aleluia. Pai, ministra os nossos corações nessa noite. Queridos, então o Criador, ele anima Josué. Apesar de Josué se sentir inseguro, né? O Criador mostra para ele, assim como eu estive com Moisés, Moisés não já está aqui entre nós, mas você vai ser o sucessor dele. Você vai fazer aquilo que Moisés antes estava previsto, mas agora essa obrigação agora, essa direção agora, esse chamado agora é para você, Josué. Então, meu querido, prepare-se, posicione, porque chegou a hora. Agora é tudo ou nada. Vamos lá. É agora, prepare-se agora para nós atravessarmos esse Jordão. É você que vai atravessar esse povo. É você que vai levar esse povo. É você que vai ser guiado. É você que vai guiar este povo. É você que vai direcionar esse povo. Chegou a hora, Josué. Chegou a hora. Antes você auxiliava. Agora não. Agora você vai ter que posicionar-se. Agora você está incumbido de fazer o que antes era para Moisés, só que Moisés já foi chamado para o Pai. Mas agora eu te chamo, eu te convoco. Posicione-se. Agora é a hora de você, ou tudo ou nada. Então, o que ele prometeu? O que o Criador, quando ele nos chama para algo, quando nós somos definidos, chamados, predestinados a fazer algo, a realizar a vontade do Criador, a ser usado para ele por algo ou por algum objetivo que ele tem nas nossas vidas, porque haja visto que nós não podemos sondar a mente dele, nós não sabemos quais os pensamentos dele a nosso respeito, nós não sabemos quais os planos que ele tem para as nossas vidas, não é mesmo? Mas nós sabemos que se nós vivermos alinhados com as nossas vontades, os nossos planos, alinhados às vontades dele para nossas vidas, assim nós conseguiremos garantir a sua proteção, nós conseguiremos quando nós estamos alinhados às vontades dele, quando nós obedecemos a tudo que o nosso irmão Salvador, que é Yahshua Mashiach, nos ordena, e nós não nos rebelamos contra ele, e nós obedecemos. Quando você obedece, você recebe uma recompensa. Agora, quando você é desobediente, se você é um filho desobediente, você vai receber uma consequência da sua desobediência, não é mesmo? Então, o Criador, Yahweh, ele nos promete a seguinte forma: se você me obedecer, se você obedecer tudo que meu filho Yahshua lhe ordenar, ou seja, tudo que seu irmão te ordenar, eu serei adversário dos seus adversários, eu serei inimigo daqueles que se denominam seus inimigos. Mas para isso você vai ter que confiar em mim, para isso você vai ter que se entregar, para isso você vai ter que ser forte, para isso você vai ter que ser corajoso. Ou seja, para isso você vai ter que ser muito forte e muito corajoso. Então, ele diz para Josué desse jeito: todo lugar que você colocar a planta do pé, eu darei a você, como prometi a Moisés. O Criador, apesar do medo, apesar da insegurança, apesar de todas as dificuldades que estavam ao caminho de Josué, o Criador animou ele e disse: olha, onde você colocar as plantas dos pés, ali, assim como eu prometi a Moisés, eu te darei. Mas você vai ter que se posicionar, mas você vai ter que confiar, você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso, você vai ter que se posicionar, não é mesmo? Então hoje ele te chama, ele me chama: se posiciona, chega, se posiciona, se levanta, eu estou contigo, eu e você, a maioria, se posiciona, porque onde você colocar as plantas dos pés, ali estará a minha proteção, ali estará a minha segurança, ali estará aquele que te guarda, aquele que sonda todos os corações, aquele que pode todas as coisas. Eu sei que tem momentos em nossas vidas, querido, que é muito difícil, são muitos desafios, são situações que realmente te levam a pensar em desistir. Às vezes os desafios são tão grandes, as preocupações são tão grandes, que você fala: eu não vou conseguir. Você não vai conseguir, você entra em pânico, eu não vou conseguir, pai. Muitas vezes a sua fé vai ficar abalada. Muitas vezes você vai ficar abalado, porque nós somos de carne e osso, nós somos pecadores. E quando nós somos terrenos, nós estamos aptos a pecar, nós estamos aptos a errar. Então, por isso nós temos que pedir que a benevolência do Criador nos alcance.
Que Ele venha nos perdoar as nossas falhas, a nossa falta de fé muitas vezes. Que você glorificar o Criador nos momentos de glória, nos momentos de exaltação é muito bom. Eu quero ver você glorificar nos momentos de dificuldade, nos momentos de perseguição, nos momentos de perigo. Eu desafio você a glorificá-lo. E muitas vezes eu e você nós iremos ser falhos. Muitas vezes eu e você nós iremos ser falhos. Muitas vezes nós iremos falhar nesse quesito. Porque nós vamos ser fracos, nós vamos deixar, muitas vezes nós vamos ficar tão intimidados pela natureza, porque é a natureza humana, nós somos de carne e osso. Muitas vezes Josué, ele sentia incapaz de fazer esse projeto, incapaz de fazer passar com aquele povo ao Jordão. Por quê? Porque ele pensava que, por mais que ele se sentiu, como que eu posso dizer, pequeno, incapaz. Ele achava que era só Moisés que poderia ter essa capacidade, mas o Criador não, animou ele, Moisés. Josué, vai. Assim como eu prometi para Moisés, estive com Moisés, estarei contigo. Olha o que acontece. Ninguém, ele diz, ninguém, não é alguém, uma pessoa, 2, 10, 20, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Eu não o deixarei, eu não abandonarei. Ou seja, o Criador, ele hoje nos chama a refletir, a meditar, que assim como ele esteve com Moisés, assim como ele esteve com Josué, assim como ele esteve com Dute, assim como ele esteve com vários outros profetas, outros homens da fé, ele, se você crer nele, se você crer no Filho dele, que é o nosso Salvador, o nosso resgatador, o nosso libertador, ele estará conosco. Então o que cabe a mim e a você? Acreditar, crer, porque sem fé é impossível agradar o próprio Criador. Se nós cremos, o que vai acontecer? Assim como ele esteve com Moisés, assim como ele esteve com Josué, ele estará comigo e com você. Ele não vai nos deixar, ele não vai nos abandonar, mas ele exige algo de nós, que nós sejamos fortes e corajosos. Para que, assim como ele exigiu de Josué, que você seja forte e corajoso, para que você possa fazer esse povo herdar a terra que eu prometi dar aos pais deles. Então, o que o Criador exigia de Josué? E ele espera de mim, de você, que nós sejamos tão somente, seja forte e muito corajoso, para que nós tenhamos o cuidado de fazer segundo o que está na palavra do Criador. O que ele deixou? Que meu servo, olha, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés se ordenou. Não se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Então, ele estava dando direções para Josué, para que aquela lei, aquelas ordenanças que Moisés deu para ele, deixou para ele, para que ele não desviasse dele. Mas que ele seja não somente, mas que ele seja muito forte e muito corajoso, para que ele fosse bem sucedido e que ele não desviasse nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele fosse na retidão, que ele fosse na reta, que ele fosse reto, justo diante do próprio Criador, para que ele fosse bem sucedido. Assim é comigo e com você, que nós sejamos retos, que nós sejamos íntegros, que nós sejamos corretos, que nós, acima de tudo, tenhamos fé, que nós meditamos na palavra, que nós cremos, porque sem fé é impossível agradar o próprio Criador. Então, querido, o que eu posso dizer para mim e para você nessa noite? Que nós não venhamos desviar dos caminhos do Criador, para que nós sejamos bem-sucedidos, apesar que o mundo está em colapso, mas que nós não venhamos nos desviar. Apesar que as circunstâncias que estão ao nosso redor, ao nosso lado, diante de nós, é desafiadoras, são cheios de desafios, são cheios de preocupações, mas que nós não venhamos desviar da fé, porque essa é a nossa garantia de salvarmos. Somente através da fé. Só o poder do Criador Yahweh que pode nos guardar, só Ele pode nos defender. Através de quem? De Yahshua Mashiach. Então, o que ele deixou como recomendação para Josué? Não desvie de tudo que Moisés te ordenou. Não deixe de falar desse livro, desta palavra.
que eu e você não venhamos deixar de falar da palavra do Criador, de meditar nela dia e noite. Muitas vezes de repente eu não estou fazendo vídeo com tanta frequência, mas você acha que eu deixei de meditar na palavra do Criador dia e noite? Não. Eu continuo. Assim tem que ser comigo e contigo. Nós temos que meditar dia e noite. Mas nós temos que ter o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito na palavra. Não andar nem para a direita, nem para a esquerda. Meditar na palavra dia e noite. Não cessar, não deixar de falar dessa palavra que cura, salva, liberta e transforma. Porque se nós fizermos tudo o que está segundo o que contém no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, nós seremos prósperos da presença do próprio Criador. Nós seremos bem-sucedidos. Por quê? Porque não foi isso que o Criador ordenou para Josué? Hoje, essa noite, ele me chama e te chama. Quer ser bem-sucedido? Quer alcançar benevolência? Quer alcançar proteção? Quer alcançar livramentos da minha parte? Quer que eu seja adversário dos seus adversários? Inimigo daqueles que se denominam seus inimigos? Então, medite na palavra, medite na Bíblia Sagrada dia e noite. Não cesse de falar dela. Tenha cuidado de fazer segundo do que está escrito na palavra. Não foi isso que ele ordenou para Josué? Não é isso que ele está nos ordenando nessa noite? Que nós sejamos fortes, corajosos, que nós não tenhamos medo. Porque quando nós meditamos na Bíblia Sagrada e quando nós vivemos pela fé, apesar do medo, nós temos que fazer conforme o que ele nos chama. Nós temos que fazer conforme nós somos obrigados a fazer, conforme ele nos exorta, assim como ele exortou Josué nos tempos passados. O Antigo Testamento, querido, não se faz nada novo na terra, tudo se repete. O que aconteceu anteriormente está acontecendo agora. Nós estamos vivendo os dias atuais. Então, se ele ordenou isso para Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Altíssimo, seu Yahweh, estará com você por onde quer que você andar. Ou seja, apesar dos medos, eu e você, nós temos que alicerçar na fé. O que é a fé? A fé é crer naquilo que você não pode ver, não pode tocar, não pode pegar, mas a certeza que existe, que é real. E muitas vezes eu e você, nós somos desafiados pela preocupação. O próprio diabo, ele coloca em xeque, em dúvida, que o Criador não vai te salvar, que ele não vai te guardar. Mas ele está dizendo para mim e para você nessa noite que onde quer que nós colocarmos as plantas dos nossos pés, apesar do medo que nós não... Ele nos exorta para não ter medo. Não tenha medo, não foi isso que eu te ordenei, Josué? Ou seja, não é isso que eu estou te ordenando, Érica? Seja forte e corajosa, não tenha medo. Nem fique assustado, porque o Altíssimo, seu Yahweh, estará com você por onde quer que você for. Onde quer que eu e você vá, o Criador, a sua presença vai estar conosco. Ele vai nos dar sabedoria, ele nos vai dar entendimento no momento chave, no momento que nós necessitarmos. Naquele momento, querido, no ápice do momento, do perigo, da circunstância que nós tivermos que passar, que for desafiadora, ele vai nos dar livramento. Ele diz, não tenha medo, nem fique assustado. Então, eu vou viver a fé. Eu, a partir de hoje, a partir de amanhã, eu começarei a materializar a fé de fato e de verdade. Assim tem que ser comigo e com você. Muitas vezes nós somos desafiados a deixar a fé de lado. Mas nós temos que ser prudentes. Vigie e ore. Por quê? Porque a fé ela tem que ser alicerçada com a prudência. Você tem que ser sábio. Por isso que você tem que meditar na palavra. Por isso que você tem que alicerçar na palavra. Porque aqui, acaso, quem conhece a mente do Criador Yahweh? Porque dele, é por meio dele, e para ele são todas as coisas. O nosso libertador, ele virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Então, deixa eu te dizer mais uma coisa aqui. Será que Yahweh rejeitou o seu povo? Você acha que é porque surge na sua vida alguma dificuldade,
algum desafio, você acredita, muitas vezes o diabo ele vai sondar, ele vai ficar aqui, ó, o bem ou o mal. Olha, o seu Criador te abandonou. Olha, você está passando por isso porque o Criador te abandonou, ele esqueceu de ti, ele nem sabe que você existe. Mas eu te confirmo aqui que ele não nos esqueceu. Eu quero dizer para você que de modo algum o Criador me esqueceu e te esqueceu. Ele está nos trabalhando, ele está nos preparando para algo maior, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado entre as nações. Ele poderia usar até uma pedra, um pedaço de pau, ele poderia usar qualquer coisa, qualquer circunstância, mas ele nesta noite, neste dia, ele quer usar a mim e a você que está ouvindo esta mensagem. Ele quer dizer, ele está dizendo para mim e para você que não tenha medo, não fique assustado, apesar do medo, apesar do susto, apesar de todos os desafios, confie. Por quê? Porque você e o Criador é a maioria. Você e o Criador é a maioria. Por que você e ele, eu e o Criador somos a maioria? Ou eu e Yalcha somos a maioria? Por quê? Eu digo para você porque o nosso Criador, ele sonda todos os corações, ele sonda todas as mentes, ele sonda todos os ambientes e todos os recursos que eu e você necessitar de proteção, de livramento, de prosperidade, de sobrevivência, de libertação, de transformação, está nele. Então, ele é o único que pode nos alcançar. Então, se nós estamos alinhados, se nós obedecemos, e se nós confiamos, e se nós praticamos a fé de fato e de verdade, essa é a nossa garantia. Não importe quem está contra você, não importe quais os desafios estão à sua volta, não importe quais os desafios que estão à sua frente, não importe, porque aquele que está contigo, aquele que garante é maior, é mais poderoso, contempla tudo de todos, e aquele que eu e você, de fato e de verdade, alicerçarmos a nossa fé, que é Yah, o nosso Criador, que criou os céus e terra, que criou o bem e o mal, né? Porque haja visto que o diabo era um anjo de glória. Ele caiu por quê? Porque ele teve inveja do próprio Criador. Ele não conseguiu contemplar aquela glória toda. E ele quis ocupar o próprio espaço do Criador. Mas eu quero dizer para você que então tudo está à disposição do Criador. E dons e vocações de Yah são irrevogáveis. Tudo que ele nos dá, ele não tira. Ao contrário do diabo, tudo que ele te dá, ele vai tirar de você. O Criador não. O Criador, tudo que ele te entrega, ele te entregou, pronto, é seu. Tudo que o Criador deu para aquele anjo, o próprio diabo, que era um querubim, tudo que ele deu para ele de dom, ele não tirou, queridos. Como muitos pensam. A única coisa que ele perdeu foi a salvação. E por isso o diabo está com sede para tragar almas, vidas. Ele tem sede, porque ele sabe que o tempo dele aqui na Terra é muito pequeno. E haja visto que nós estamos vendo o cenário mundial, os colapsos, como eu já tinha falado com vocês anteriormente, já estão começando a acontecer. A falência na economia, no financeiro, os bancos estão começando a falir, falso profeta falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Então, querido, nós estamos no cenário determinado, preparado para que o anticristo, o antimachia se manifeste. Mas para que ele venha manifestar, a igreja fiel tem que ser retirada. Porque no livro de 2 Tessalonicenses, acho que é versículo 7, diz: aquele que o detém ainda permanece. Ele só pode se manifestar depois que aquele que o detém sair, que é a igreja fiel. São aqueles verdadeiros que a igreja de Filadélfia, que invoca o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Então, nós temos que nos esforçar, agora mais do que nunca. A nossa redenção, a nossa salvação está próxima. Né? Então nós temos que nos esforçar para que quando esse dia chegar nós estejamos limpos, lavados, remidos, purificados, né? Eu luto, eu me esforço para que eu seja alcançado. Não sei se eu sou digna, é o Pai que vai fazer, é o Pai que vai determinar que se eu sou, mas cabe a mim me esforçar, cabe a mim me preparar, cabe a mim esperar, né? Com alegria, apesar que não vai ser um dia feliz.
né? Mas enfim, continuando, vamos meditar agora no Salmo 121. Onde que está o nosso socorro? Aonde que está a nossa proteção? Eu quero que você guarde bem essas palavras proféticas sobre a sua vida. São palavras de libertação, são consolos para as nossas vidas. Como é que eu vou dizer? Temperos, são fórmulas de força espiritual, né? São forças espirituais que o Criador está derramando sobre as nossas vidas. Ele está nos chamando. Eu te perdoo apesar da sua fraqueza. Porque até quando nós somos fracos, quando nós estamos fracos, querido, Ele nos exalta. Ele diz assim na palavra sagrada: diga ao fraco que eu sou forte. Ou seja, até na nossa maior fraqueza, nós somos fortes. Por quê? Porque nós cremos nele, apesar de muitas vezes a nossa fé ficar fraca, não é? Às vezes nós ficamos fracos diante de tantos desafios, de tantos acontecimentos, de tantas situações desagradáveis, não é? Aquilo que vem para nos tentar intimidar, tentar nos eliminar, aquilo que vem para tentar nos destruir, querido. Nós temos que acreditar que Al é o nosso protetor. Porque se você não crer nisso, se você não alicerçar nisso, você não pode crer que é o homem que vai te proteger. Você não pode crer que a sua proteção está em homens, em circunstâncias, em recursos. Não, a nossa proteção tem que estar no alto. Nossa proteção tem que estar no alto, ela tem que vir do alto. A nossa segurança tem que vir do alto. E para isso, nós temos que obedecer tudo que o nosso Criador, tudo que Alcha nos ordena. Porque nós somos justificados pela fé. Não é mesmo? Queridos, se nós queremos de fato de verdade viver uma nova vida, nós não podemos viver conforme os padrões deste mundo. Mas nós temos que deixar que Al nos transforme pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Criador. Então, nesta noite, queridos, eu quero deixar para vocês, são virtudes recomendadas do nosso Criador para a minha vida, para a sua vida. Que nós não venhamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas que nós demos lugar à ira de Al, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Criador Yahweh. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, isso são virtudes do próprio Criador para a minha vida, para a sua vida. Não adianta você querer tentar fazer justiça com as suas próprias mãos, que você ainda vai acabar-se mal. Acabar dando-se mal. Então, eu tenho refletido muito diante de muitos desafios, né, que a gente tem passado. Então, o mundo tem vivido muitos desafios, né? E muitas vezes as pessoas elas chegam a passar por momentos tão constrangedores, que elas chegam a ponto de querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque onde nós estamos no mundo que os valores estão invertidos, né? E que você clama, você busca e você diz: o recurso é eu mesmo fazer a própria justiça funcionar, não é isso? Só que o Criador, ele nos dá virtudes, ele manda essas palavras de virtudes, ele recomenda para mim e para você, meus amados: não faça justiça com suas próprias mãos, mas dê lugar à ira a Yahweh, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Criador. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Confie sempre no Altíssimo, porque o Altíssimo Yahweh é uma rocha eterna. Então, nossa confiança, nossa esperança, nossa justiça, nós temos que clamar por justiça, sim, temos, mas do alto. Porque primeiro a justiça, ela é feita no alto, para depois ela se materializar na terra. Tudo que nós praticamos no mundo hoje, tudo que eu e você, toda ação que nós praticamos, primeiro ela vai manifestar no mundo espiritual, para depois ela se materializar no mundo físico. Muitas vezes você vai achar que muitas orações que você tenha feito,
ou que eu tenha feito, que não está tendo resposta. Mas eu digo para você com toda a certeza absoluta que o Criador, ele ouviu todas elas. Só que a mente dele não é a nossa mente. Ou seja, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os teus pensamentos. Os meus pensamentos são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Ou seja, a forma do Criador trabalhar é completamente diferente da forma que eu e você vai trabalhar. Muitas vezes nós vamos pegar criando situações para tentar resolver desafios, tentar entender, compreender situações no oculto, escondidos, tentar ver o porquê de muitas coisas, não é isso? Mas ele diz, eu estou trabalhando, não do seu jeito, não da forma que você quer, não como você quer, eu trabalho no oculto. Primeiro eu trabalho no mundo espiritual para depois materializar no mundo físico. Então ele está trabalhando. A vingança vai ser dele, vai ser do jeito dele, não do meu jeito e nem do seu jeito. Porque se fosse do nosso jeito, a gente é determinado de uma forma que deveria ser, mas não é assim. O Criador, ele faz de uma forma espetacular, extraordinária, ou seja, fora do comum. O trabalhar dele, querido, é lindo. O trabalhar do Criador é lindo, porque muitas vezes tem pessoas que ele vai trabalhar na vida, tem pessoas que através das nossas vidas vão ser usados para que a presença do Criador chegue a determinadas pessoas que vão ser predestinadas a ser salvas. E para que elas sejam alcançadas, o Criador vai usar as nossas vidas da forma mais simples, mais insignificante, para trabalhar nossas vidas para que elas sejam alcançadas, para que elas sejam salvas, para que elas sejam transformadas, para que a salvação as alcance. Mesmo, querido, antes de nós sermos alcançados, nós também cometíamos erros, né? Nós praticávamos injustiça. Mas hoje que nós conhecemos a verdade, que nós fomos alcançados, nós tentamos, por mais que nós somos pecadores, seguir um caminho de retidão. Não é isso? Então, da mesma forma que nós fomos alcançados, o Criador, ele tem amor por pessoas que estão lá no mundo ainda. Pessoas que estão praticando coisas erradas, pessoas que estão praticando engano, mentira, falsidade, corrupção. Ele quer alcançar essas pessoas. Ele quer que a sua justiça, a sua verdade chegue até essas pessoas. Só que não vai ser do meu jeito, querido, não vai ser do seu jeito, mas vai ser do jeito dele. Haja visto que quem conhece a mente do nosso Criador Yahweh? Eu não conheço, você não conhece. Então, o Mashiach é o fim da lei para a justiça que vem dele, a justiça para todo aquele que crê. Se você crê no Yahshua Mashiach, automaticamente a justiça lhe alcança. A justiça, a verdade, ela é alcançada. Não da sua forma, não da minha forma, mas da vontade e do jeito dele, né? Ele sabe de todas as coisas. Então pense mais uma coisa. É para você meditar. Estou lançando para você palavras de meditação para sua vida, para que você venha refletir, assim como eu refleti durante todos esses dias, como eu estou meditando, como eu estou refletindo. Será que Yahweh rejeitou o seu povo? Eu tenho certeza absoluta. Assim como ele não me rejeitou de modo algum, essa palavra se cumpre na minha vida e se cumpre na sua vida. Eu nunca, apesar de todos os desafios que eu enfrentei na minha vida, apesar de todas as dificuldades, todos os medos, tudo que me trouxe medo, susto, tudo aquilo que me trouxe bloqueios, insegurança, querido, eu nunca duvidei que ele tivesse me deixado de lado. Eu nunca desisti dessa verdade. Por mais que ela fosse pequena, por mais que ela fosse insignificante aos meus olhos, eu tinha certeza absoluta. E hoje, mais do que nunca, querido, hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza que, de modo algum, ele me abandonou. E de modo algum, ele te abandonou. Tenho certeza, assim como ele está trabalhando na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus, naqueles que creem no nome Yahweh, ele também trabalha na sua vida hoje. Independente da circunstância, independente do desafio que você está vivendo, independente do que você tem que superar, independente daquele Jordão que você vai ter que passar, eu e você, nós vamos ser desafiados a sermos fortes e muito corajosos para atravessar esse Jordão. Mas nós temos que ir forte, nós temos que seguir, nós temos que levantar a mente, nós temos que nos posicionar, assim como ele disse para Josué: Josué, assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Eu não te abandonarei, eu não te deixarei, de forma alguma. Onde você colocar as plantas dos pés, ali estão contigo. Assim ele diz para mim e para você nessa noite. Érica, Paulo, João, Maria,
Yuri, enfim, onde vocês colocarem as plantas dos pés, ali estarei com você. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, assim serei contigo, assim serei com vocês. Por quê? Porque agora nós iremos meditar no Salmo 121. Olha o porquê. E há o nosso protetor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Altíssimo, que fez o céu e a terra. Ou seja, por que essa certeza? Porque hoje eu tenho essa certeza. Porque ontem, hoje, eu tive essa certeza, eu tive essa garantia, eu tive essa resposta do próprio Criador. Querido, ele falou comigo de uma forma esplêndida, de uma forma maravilhosa. Eu tive a certeza dele assim, materializando assim diante dos meus olhos, assim, ó. Ontem à noite, eu percebi a sua proteção, eu percebi o seu cuidado para comigo, materializando assim, diante dos meus olhos. Aí ele diz, Érica, eu sou seu pai, o Criador, o seu protetor. Eleve os seus olhos, não para as circunstâncias que estão ao seu redor, eleve os seus olhos para o alto, porque é de lá, é do trono de lá que descerá o seu socorro. Então, se entra pessoas na sua vida para te ajudar, se entra circunstâncias na sua vida para te proteger, para te guardar, para te defender, para fazer qualquer coisa de bom que você recebe, querido, seja um emprego legal, seja uma vida confortável, seja qualquer coisa que te traz alegria e satisfação na sua vida, não vem do homem, mas vem do próprio Criador, vem do alto. Nunca esqueça disso. Porque ele não permitirá que seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você, ou seja, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, não dorme. Ele faz a nossa proteção, a nossa guarda dia e noite, noite e dia. Tem anjos, tem exércitos celestiais diante de nós, ao nosso lado, ao nosso derredor, na nossa frente, no fundo, aonde quer que nós colocamos as plantas dos pés, ali o exército celestial está conosco. Ali está nos guardando, ali está nos protegendo dia e noite, até na hora que nós estamos descansando, né? Quando nós nos posicionamos, agora eu vou dormir. Ali tem um anjo, tem anjos ao redor de você. Lembrei daquele louvor. Não sei se a igreja subiu ou desceu, mas sei que está cheio de anjos de al, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas sei que está cheio de anjos de al, subindo e descendo em todas as direções. No momento que você tiver mais medo, medite neste louvor. Que no momento que você tiver mais medo, estiver com mais insegurança, mais assustado, medite. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Ou seja, o próprio Criador, ele vem, ele desce, ele se materializa na forma de homem, mulher, para te proteger, para te guardar. Só creia nisso. Nisso apenas. Porque aquele que está contigo, ele não dorme. Ele não dorme, querido. Ele não dorme, né? É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Altíssimo é quem guarda você. O Altíssimo é sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Altíssimo guardará você de todo o mal, guardará sua alma. Ou seja, então, se nossa confiança está em Yahweh, se nós nos chegamos nele através de Yahweh, ele vai nos guardar de dia e de noite. O sol não nos fará mal, a lua não nos fará mal, nada. Mal algum nos fará, não nos chegará até nós. Por quê? Porque o próprio Criador Yahweh nos guardará de todo o mal. Ele guardará a nossa vida, ele guardará a nossa alma. Sim, queridos. Por quê? Porque o Altíssimo guardará a sua saída e sua entrada desde agora para sempre. Então, onde quer que você vá, diga assim como Moisés diz: Pai, sem a tua presença, não permita que eu saia desse lugar. Pensa comigo, vai ter que sair. Não tem como, é inevitável sair, é inevitável resolver uma situação. É algo que já não tem como mais adiar? Pense só nisso, medite só nisso. O Altíssimo guardará a sua saída e sua entrada, desde agora para todo sempre. Assim seja, queridos. Espero que essa palavra possa falar do seu coração. Assim como o Criador animou Josué, ele prometeu a Josué que assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. E hoje ele vem nos prometer que assim como ele foi com Josué, assim como ele foi com Moisés e com outros homens, heróis da fé, assim será comigo e com você.
Mas tem um quesito, nós temos que crer nessa verdade, nós temos que crer nessa proteção, nós temos que crer no sobrenatural, que é a fé. A fé é você crer sem ver, a fé é você acreditar que você está protegido sem ver ninguém ao seu lado, ao seu redor. Porque naquele momento que você precisar de alguma proteção, certamente ali cairão anjos do próprio céu para te guardar. Vai se materializar, vai sair anjos de todos os lados, onde quer que você vá, com quem quer que você esteja, para guardar você, sua casa, sua família, sua parentela, seus vizinhos, guardar todos aqueles que te cercam, né? Aqueles que creem no nome Yahweh, aqueles que também não creem, que eu creio que o Criador vai trabalhar na sua vida e que você vai se convencer dessa verdade. Não sou eu que vou te convencer de que o nome verdadeiro do Pai é Yahweh e do Filho é Yahshua, mas porque eu não convenço a ninguém, né, querido? Eu tô aqui apenas com o único propósito de anunciar os verdadeiros nomes do Pai e do Filho, né, e dizer que os nomes que nós conhecemos desde quando éramos crianças, desde os nossos avós, tataravós, são nomes de blasfêmias, são nomes de herégios, né, que foi nomes que foram ocultos, escondidos justamente para que esses nomes fossem feitos adoração de Baal, né, a ídolos, para esse tempo, para esses últimos dias, o fim dos tempos, agora que nós estamos vendo materializando, colapso financeiro, colapso na economia, colapso vai na alimentação, colapso na saúde e por aí vai. Fora os maremotos, terremotos, guerra, rumor de guerra, navios de guerras, invasões, enfim, querido, são muitas coisas que estão acontecendo, são, de fato, de verdade, nós estamos vivendo verdadeiramente Sodoma e Gomorra, onde a abominação, a apostasia estão aí a lavanter, não é mesmo? Mas isso, haja visto que nós estamos vivendo a era do fim, o fim chegou o fim, preparai, esforçai-vos, né? Cada um de nós vamos nos esforçar, vamos viver esses últimos dias pedindo ao Criador que nós não venhamos viver conforme os padrões deste mundo, mas que Ele venha renovar, né, em nós a sua mente, impregnar em nós a mente do próprio Criador, os pensamentos dele, né, na nossa mente, brindando a nossa mente de tudo aquilo que nós não podemos mudar, né? Mas que nós podemos viver de uma forma em retidão, em obediência ao nosso Criador e ao nosso irmão Salvador Yahshua Mashiach. Por quê? Porque Ele é a nossa garantia. Eles são a nossa garantia, Yahweh e Yahshua. Quando nós nos achegamos a Yahshua, automaticamente eu e você nos achegamos a Yahweh. E o único pré-requisito para que nós chegamos a Yahshua, nós temos que emergir pelas águas, crer que Ele veio 100% homem, né? Partir o pão com os irmãos, estar em comunhão com os irmãos, né? Fazer orações, jejum, santificação, buscando mesmo agradar o nosso espírito ao invés de alimentar mais a nossa carne. Muitas vezes a gente fica ansioso e come aceleradamente, não é isso? Quem nunca ficou ansioso, né? E come, aquilo que você não comia por um mês, você come num dia, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Não é mesmo? Mas isso aí, queridos, nós temos que voltar ao arrependimento, voltarmos à nossa fé verdadeiramente, fortalecer-nos espiritualmente e vir impregnar a mente do próprio Criador na nossa mente, pedir Ele, seja enraizado os seus pensamentos dentro de nós, né? Que os nossos pensamentos sejam os pensamentos do próprio Criador e que tudo aquilo que a gente projeta, planeja, seja alinhado em conformidade com as vontades dele para as nossas vidas, porque assim é a nossa garantia de sermos bem-sucedidos, né? E lembre-se que o Altíssimo Yahweh, nosso Criador, que criou os céus e terra, que contempla os bons e os maus, que contempla tudo nessa terra, nos céus e na terra, que fez tudo pela palavra, Ele vai guardar a sua saída, Ele vai guardar a sua entrada, aonde quer que você vá. Que a paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja no seu lar, na sua casa. E onde você for, peça que Yahshua vá à frente, que o Criador vá à frente. Que Ele prepare o caminho para você, que coloque o exército dele à sua frente, porque assim sucederá. A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach, que todos tenham uma ótima noite com a graça e a benevolência do nosso Criador e do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Aleluia. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Aleluia. Yahweh é o nosso Pai Criador.
Altíssimo, soberano, exaltado, louvado, adorado e glorificado seja Ele. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas sei que tá cheio de anjos de subindo e descendo em todas as direções. Crê somente nisso. Paz e harmonia, queridos.